dela. Depois de lerem esta carta, enviem-na à igreja de Laodiceia, para lá ser lida também. E procurem que a carta enviada aos de Laodiceia seja lida no vosso meio também. E digam isto a Arque: procura cumprir bem a tarefa que o Senhor te deu. Esta saudação é da minha própria mão. Saudações de mim, Paulo. Não se esqueçam de que estou preso. Que a graça de Deus esteja convosco. Bom dia. Vou baixar um bocadinho, porque eu não sou assim tão alto. Aliás, eu não sou alto, no final. Baixou um bocadinho. Então, bom dia novamente. Já me estão a ouvir? Não se preocupem que isto é só o papel, que interessa. O que está cá dentro, aliás, isto do papel não interessa, o que está cá dentro é que interessa. Ok. Obrigado, Kim. Então vamos abrir, vocês já abriram em Colossenses 4, e temos aqui uma situação muito interessante. Nós na Escola Dominical nós estamos a dar a primeira carta de Pedro, que é uma carta que acaba por referir o tema da perseguição. E Paulo está precisamente nessa situação. Ele está preso e, enquanto preso, ele escreve uma carta à igreja que está reunida na cidade de Colosso. No final da carta, vocês conseguiram perceber que há uma comunidade à volta de Paulo. Paulo não está sozinho. As pessoas partilham as suas dificuldades umas com as outras. As pessoas preocupam-se umas com as outras. Há pessoas a orarem umas pelas outras. E para orarem umas pelas outras, elas partilham as suas dificuldades. E neste capítulo especificamente, em que nós começámos a ler, nós começámos no versículo 2, onde Paulo diz: mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Eu vou começar esta pregação com uma confissão. Paulo irrita-me às vezes um bocadinho. O apóstolo Paulo, estou a falar do apóstolo. O autor desta carta. E eu sei que não sou o único. Alguns de vocês aqui também, às vezes, ficam um bocado frustrados a ler as cartas de Paulo. Para aqueles que não ficam, que possam ficar um bocadinho atentos e tentar perceber por que razão é que Paulo às vezes me irrita ou me frustra. Ele parece demasiado perfeito. Não é? Parece que faz tudo tão bem. Sabe ter os objetivos certos na hora certa. Sabe o que fazer. Depois tem uma personalidade muito intempestiva. Também diz aos outros o que é que eles devem fazer. E alguns de nós, quando lemos as cartas de Paulo, temos a sensação de: caramba, eu não sou assim. Eu não sou assim. E a pergunta que nós devemos fazer é, a ver se isto não corre mal outra vez, é: e será que Paulo, será que ele era assim? Como é que ele já tinha a ver com a personalidade dele? Como é que é? E eu acho, sinceramente, que este pedaço da carta aos Colossenses, esta parte final da carta, revela um bocadinho do segredo de Paulo. Porque é que Paulo era como era. E também julgo que, ao desbravarmos um bocadinho esse segredo, Paulo deixa de nos irritar tanto. Pelo menos, essa é a minha experiência pessoal. Porque apesar de me irritar um bocadinho, às vezes, a sua segurança, a forma como ele tão bem lida com as coisas, acho que, ao compreendermos o segredo de Paulo, começamos a perceber de onde é que tudo isto vinha. Voltando a ler novamente o versículo 2. Mantenham-se firmes na oração
e não se cansem de dar graças a Deus. Ele está numa prisão e ele tem o objetivo certo. O objetivo certo é: orem também por mim, no versículo 3, orem também por mim para que o Senhor me dê uma boa oportunidade para pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em Cristo. Uau, ele está na prisão e ele, em vez de pedir orações do género tirem-me daqui, orem para que Deus me tire daqui, a oração dele é: não, orem para que o plano de Deus se realize na minha vida. E a seguir ele diz com muita convicção, ainda no versículo 3, é por isso que eu estou preso. É por isso que eu estou preso. E tem uma visão do porquê que está preso. Ele está preso, no versículo 4 ele diz: orem para que eu o dê a conhecer Cristo, como é minha obrigação. Lá está esta segurança de Paulo. É minha obrigação. Paulo sabia qual era a sua obrigação, estava preso, e em vez de estar a pensar nele próprio, ele estava a pensar como é que Deus está a usar esta situação. E pede para que os irmãos orem por ele, para que ele possa cumprir essa obrigação. Não para que ele seja liberto, não para que ele se safe daquela situação. E, mais uma vez, isto a mim irrita-me um bocadinho. É demasiado perfeito. No versículo 5, ele diz: procedam com prudência em relação aos que não são crentes e aproveitem bem as oportunidades. Mas fico novamente espantado ao ler isto. Ele está preso, e olha que naquele tempo a prisão, hoje em dia, em algumas partes do mundo, continua a ser assim. Mas no nosso mundo ocidental nós estamos habituados a falar dos direitos do homem e dos direitos do ser humano, e obviamente que, apesar de nós sabermos que acontecem coisas chatas numa esquadra de polícia, ou numa prisão, nós sabemos disso, mas a lei determina que as pessoas devem ser bem tratadas. Não era assim naquele tempo. Ele, por estar preso, ele, como era cidadão romano, ele tinha alguns direitos por causa de ser cidadão romano, mas muito facilmente podia levar uma bofetada assim à vontade, como aconteceu em alguns casos em que nós sabemos o que é que, em algumas outras passagens do Novo Testamento, que nós sabemos o que é que aconteceu. A prisão era um local complicado naqueles tempos, tal como é hoje, mas provavelmente ainda mais complicado do que é hoje. E ele está neste local, e o que ele ora, e o que ele aconselha aos outros é: procedam com prudência em relação àqueles que não têm a mesma fé que ele, e aproveitem bem as oportunidades. Este procedam com prudência, ele não está a falar disto de uma forma receosa. Ele está a dizer: procedam bem com ele. E ele, que está preso numa situação muito complicada, ele ainda está a pensar: como é que eu devo proceder bem com esta gente? E isto espanta-me. No versículo 6, logo a seguir: que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. Que a vossa conversação seja sempre agradável, com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. Ele está a conseguir aconselhar outros sobre manter a calma, procurar o bem do outro, apesar de ele estar numa situação em que não é essa a primeira coisa que nos vem à cabeça. A primeira coisa que nos vem à cabeça é, como nós vimos hoje na escola dominical, na primeira carta de Paulo, a primeira coisa que nos vem à cabeça provavelmente é responder ao mal com o mal, ao insulto com o insulto, à provocação com a provocação. Isso é o normal. E então, quando nós estamos a ser pressionados, pior ainda. E Paulo estava a ser pressionado quando escreveu isto. Paulo estava a ser pressionado. E ele tem a firmeza de espírito para ainda aconselhar os outros que estavam a ler esta carta, a dizer que a vossa conversação seja sempre agradável. Quer dizer que ele estava a tentar aplicar isso à sua própria vida pessoal. Quer dizer que ele estava na prisão a tentar fazer isso. Isto é bom demais para mim. Isto é... Eu não sei se estou ao nível disto. Eu não sei se estivesse numa prisão se eu conseguiria fazer isto. Muito menos de aconselhar os outros que estão fora, meus amigos meus, para os quais eu estivesse a corresponder. Não sei se eu teria a capacidade para, naquela situação, lhes dizer exatamente isto. Eu acho sinceramente que não teria. Que não teria esta capacidade. Por isso é que às vezes a ler as cartas de Paulo me irrita um bocadinho.
quero chamar a atenção para um pormenor da vida de Paulo, e que era um pormenor também de uma realidade que acontecia não só em Paulo, mas na comunidade dos amigos de Paulo à volta dele. Se eu vos perguntasse qual é o tema central desta parte aqui, qual é o aspecto que vem constantemente ao de cima quando ele menciona a vida de pessoas, nomes fantásticos para dar aos nossos filhos, como Tíquico e bem, Marcos e Barnabé, isso é perfeitamente normal, isso já entrou, mas Epáfras, também muito bom, Onésimo, não é? Tantos nomes, quando vocês tiverem algum, tiverem se vos faltar a boa criatividade, aqui tem possibilidade de escolher os nomes. Mas quais são as características destas pessoas? Qual é a característica que salta à vista nesta passagem? É a oração. É a oração. Portanto, ele começa dizendo: mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Dar graças a Deus aqui significa oração. Significa estar diante de Deus, agradecendo a Deus pela vida que temos e pelas coisas que estão a acontecer. É oração, não é mesmo? Dar graças a Deus. É dirigir-nos a Deus e dizendo: eu te louvo, eu te agradeço, obrigado pelo que já fizeste na minha vida. Isto é oração. E depois, mais à frente, quando ele fala da vida dos diversos irmãos, ele diz: olha, recebam este, recebam aquele, este aqui tem estado comigo, e à medida que ele vai descrevendo, ele, por exemplo, vocês podem ver, principalmente no versículo 12, ele fala de Epáfras, e diz o seguinte: Epáfras, diz que Epáfras está-se a preocupar muito, tem-se preocupado muito com a comunidade de Colossenses, e que nas suas orações ele pede para que esta comunidade de Colossenses esteja firme e cumpra com perfeição a vontade de Deus. Ou seja, esta conversa de fazer as coisas certas no local certo e no momento certo não era só de Paulo. Epáfras tem também a mesma atitude. E ele pede a Deus para que a comunidade de Colossenses também se saiba manter firme e cumpra com perfeição a vontade de Deus. E depois, logo no versículo 13, ele diz: sou testemunha de quanto Epáfras se preocupa convosco e com os que estão nas cidades de Laodiceia e Hierápolis. E ele preocupa-se orando. Como é que a oração pode ser uma forma de nós nos preocuparmos com as pessoas? Temos a tendência, nós somos muito pragmáticos na nossa cultura. E para nós preocupar-nos é fazer uma coisa muito prática, não é? Mas aparentemente, na vida destes homens, havia algo diferente. E para eles a preocupação era também orar. Estavam constantemente a orar. A oração é um enorme mistério. E agora vamos lá a este mistério. Paulo parece demasiado perfeito, mas ele orava. Epáfras tem uma preocupação muito genuína pela sociedade de Colossenses e orava. Será que estas pessoas conseguiam fazer isto pela sua própria força? Eu gostava de vos relembrar o que é que Paulo disse acerca de si mesmo em Romanos 7. E podemos abrir em Romanos 7. Por um lado temos isto nas cartas de Paulo, em que ele parece que consegue fazer coisas que eu próprio não consigo. E não é só nesta parte da carta, se vocês lerem as cartas todas de Paulo, esta característica permanece. Mas por outro lado, reparem o que é que Paulo acha acerca de si mesmo. Em Romanos 7, nós podemos ler a partir do 21, se vocês pudessem ler todo este capítulo de 7 seria fantástico, mas nós não vamos fazê-lo. Nós vamos ler a partir do capítulo 21, do versículo 21, do capítulo 7. Portanto, Romanos, capítulo 7, versículo 21, e diz o seguinte: isto é Paulo, a falar acerca dele próprio. Encontro, pois, em mim esta regra: quando eu quero fazer o bem, faço, mas é o mal. Cá no meu íntimo, eu quero seguir a lei de Deus, mas vejo que no meu corpo
há uma outra lei que está contra a lei do meu entendimento. Ou seja, no entendimento dele, ele quer fazer uma coisa, mas algo dentro dele o puxa a fazer uma coisa diferente. É isso que me torna prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo. E no versículo 24 diz: que homem infeliz eu sou. Quem me libertará deste corpo que me leva à morte? Paulo, ao descrever-se ele próprio, ele tem consciência que há uma espécie de luta no seu interior. Portanto, aquilo que vemos no resto das cartas de Paulo é uma consequência de algo que há na vida dele, que nós vamos trabalhar aqui, mas porque Paulo não nasceu assim. Aliás, vocês sabem que Paulo começou o seu relacionamento com os cristãos matando-os. Essa foi a forma de ele iniciar este contacto com os cristãos. Foi matando-os, perseguindo-os. Ou pelo menos, se não os matava mesmo, pelo menos levava outros a persegui-los e a matá-los. Depois converteu-se a meio do caminho e tornou-se ele próprio cristão. Portanto, Paulo não era flor que se cheirasse. Devia ter uma personalidade terrível. Como é que ele, depois de se converter, conseguiu mudar tanto a sua forma de ser? Ele próprio admite que há esta luta no seu interior. E todos nós conseguimos identificar-nos com esta luta. Por vezes, ao ler as cartas de Paulo, porque é que eu me irrito, porque eu já estou a ver o resultado. Não vejo onde é que ele partiu. E como estou a ver o resultado, eu penso, eu não consigo ser assim. Mas quando lemos esta luta, nós compreendemos, aqui, com isto eu consigo identificar. Eu sou assim. Eu tenho esta luta dentro de mim. E a seguir, ainda em Romanos 7, quando ele diz que homem infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo que me leva à morte, ele no versículo 25 diz: sejam dados louvores a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois eu estou ao serviço da lei de Deus com o meu entendimento, embora sujeito à lei do pecado com a minha natureza humana. Então Paulo era humano como nós. Ele também percebe que a lei do pecado está de alguma forma a operar nele, está a trabalhar nele, porque há algo na nossa natureza humana que nos leva de facto a fazer coisas erradas. E no início do capítulo 8, ainda em Romanos, podem ler, ele fala então de algo extraordinário. E diz: mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. Mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. Há algo que muda o problema da nossa natureza humana. E continua dizendo: com efeito, a lei do Espírito, que dá a vida pela união com Jesus Cristo, libertou-me da lei do pecado e da morte. De facto, Deus fez aquilo que a lei de Moisés não podia fazer por causa da fraqueza humana. Então Paulo descreve-se como fraco. Afinal, Paulo é fraco. Afinal, Paulo também sente esta luta no seu interior. Mas alguma coisa aconteceu com Paulo. E isso que aconteceu com Paulo foi ter percebido que, através de Cristo, ele poderia ter uma vida diferente. Como assim através de Cristo? Porque Cristo, ao morrer na cruz por nós, Cristo oferece-nos um caminho para lidarmos com os nossos problemas. Que caminho é este? É o caminho de recebermos Cristo no nosso interior, e por recebermos Cristo no nosso interior, Cristo começa a operar dentro de nós. Cristo começa a operar dentro de nós. E então, nesta balança da luta entre a lei do pecado e aquilo que realmente deve ser realizado, a balança começa a ficar desequilibrada para o lado, vou-lhe chamar, do bem, não porque nós temos capacidade para o fazer, mas porque Cristo opera dentro de nós. Paulo simplesmente abriu-se para esta operação de Cristo dentro dele. Voltando a repetir o versículo 3 do capítulo 8 de Romanos. De facto, Deus fez aquilo que a lei de Moisés não podia fazer, por causa da fraqueza humana. É Deus que pôde transformar Paulo. Não foi Paulo, não foi a personalidade de Paulo. Não foram as suas excelentes capacidades que o levaram ao local onde ele está agora em Colossenses, em que ele está preso, e apesar de ele estar preso e a sofrer,
ele continua a perceber quais são os objetivos corretos a se ter na vida e as atitudes corretas. Não foi ele. Foi Deus nele que fez esta transformação. Abram em Tessalonicenses, outra carta de Paulo. O último capítulo. Paulo volta a referir algo que fazia parte da vida dele após ter convertido. 1 Tessalonicenses. Há duas cartas em Tessalonicenses. Aliás, há duas cartas para Tessalonicenses, a primeira e a segunda. E podem abrir na primeira carta de Tessalonicenses e abram no capítulo 5, que é o último capítulo de todos. E vocês têm no versículo 17 desse capítulo, uma expressão muito conhecida e que revela aquilo que Paulo fazia constantemente. Eu vou ler na tradução da Bíblia para Todos, que é uma linguagem mais próxima àquilo que nós temos hoje, e diz o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler a partir do 16. Conservem sempre a alegria. Versículo 17. Vivam permanentemente em oração. Versículo 18. E deem graças a Deus por tudo, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em união com Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, o versículo que nós lemos. Mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Ele está a dizer exatamente a mesma coisa. Tanto o que escreve para os Tessalonicenses, ele está a dizer exatamente a mesma coisa aos Colossenses. Este versículo na tradução de João Ferreira de Almeida é aquele conhecido que diz orai sem cessar. Orai sem cessar. Vivam permanentemente a oração. E no capítulo 4, versículo 2, mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Se há característica que nós vemos em Paulo e nos amigos de Paulo, é que eles oravam. E a oração é uma coisa tão difícil de fazer. Muitos de nós que nos chegamos a Cristo percebemos que houve alguma mudança na nossa vida quando isso aconteceu. Mas às vezes essa mudança na vida não chega. A chegarmos a Cristo, a nossa vida foi transformada, ok? Mas depois a lei do pecado parece que continua insistentemente a querer voltar a dominar a nossa vida. E depois nós não sabemos muito bem o que fazer. E o que parece que estava a acontecer na vida destas pessoas é que eles tinham um pequeno segredo que nós já ouvimos muito falar, mas que dificilmente nós o praticamos. Ou às vezes não o praticamos. Que é orar sem cessar. Por que razão é que a oração é tão importante? Será alguma espécie de magia? Será que como Deus quer que nós estejamos com Ele, Ele está à espera que nós, de certa forma, tenhamos uma lista para fazer check? Portanto, eu hoje passei tempo a oração, hoje passei tempo a oração. É isso. O que há na oração? Por que é que Paulo está constantemente nas suas cartas a falar orem, 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 orem? Porquê? Será que há alguma relação entre a oração dele e esta característica extraordinária que encontramos nas suas cartas? De ele estar tão focado naquilo que é relevante para a vida. Eu sei que hoje estou a pedir para abrir em muitos sítios da Bíblia. Não costumo fazer isto, desculpem lá. Mas vamos abrir noutro local que é Lucas. No Evangelho. Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 12, é-nos relatado que acontece uma coisa muito especial naquela altura. Há um homem com lepra e que de alguma forma se aproxima de Cristo a pedir para ser curado. Era uma coisa extraordinária naqueles tempos. Segundo o relato bíblico, alguns pagãos já tinham sido curados por lepra, mas nunca judeus. Nunca judeus. Naamã
não era judeu. E apesar da lei de Moisés prever a cura de lepra e saber quais os procedimentos necessários após a cura, nunca tinha acontecido um milagre destes. E acontece com Cristo. Um judeu com lepra chega-se ao pé de Cristo e diz: se tu quiseres eu vou ser curado. E Jesus curou. A partir desse momento a fama de Cristo explodiu na Palestina. Foi a partir deste momento que multidões começam a querer ouvir Cristo, chegar-se ao pé de Cristo, serem tocadas por Ele, por aí afora. E o que é que Cristo faz perante esta fama toda? Vejam no versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus procurava lugares isolados onde ficava em oração. Nós estamos a falar do próprio Cristo. Nós estamos a falar da pessoa que nesta comunidade serve de referência para a nossa vida. Nós estamos a falar da pessoa que acreditamos que por ter morrido por nós, usamos esta linguagem, que está dentro de nós, não é? Está dentro de nós. É o nosso mestre. É o Filho de Deus. É Deus em nós. É o Deus encarnado. E, no entanto, este mesmo Cristo, que é tudo isto, Ele próprio procurava lugares isolados onde ficava em oração. Caramba! O que há na oração? O que há na oração? Que até o próprio Cristo fazia isso constantemente. Ele procurava lugares isolados onde pudesse estar sozinho com o Pai. Vamos voltar a Colossenses. Desculpem lá este exercício hoje dos vossos dedos. Hoje já estamos habituados só a tocar em... Bem, quem tem tablet está a tocar, não é? O que é mais chato, a Bíblia do tablet demora muito tempo a passar de um lado para o outro. Se for o software, se for lento, é uma desgraça. Paulo está numa situação complicada. Eles estão preocupados com o que está a passar também com os Colossenses. A perseguição à igreja começa a acontecer. Depois desta situação, Paulo é morto. A verdade é esta. Paulo não vai sair daqui vivo. Paulo vai ser morto depois disto. E, curioso, na escola dominical estamos a estudar a primeira carta de Pedro e aconteceu exatamente a mesma coisa a Pedro. Depois da primeira carta de Pedro, Pedro também não teve... Pronto, Pedro também foi morto passado pouco tempo. Portanto, eles estão numa situação muito complicada, muito delicada. E reparem qual é o assunto em relação ao qual eles intercedem. Como eu vos disse, Paulo, número 1, ele pede para que na prisão ele tenha a oportunidade de pregar a mensagem, como diz no versículo 3, e transmitir o plano que se realiza em Cristo. No versículo 4, orem para que eu o dê a conhecer Cristo, como é minha obrigação. Uau, esta é a prioridade dele. Reparem na oração de Epáfras, quando no versículo 12 ele diz que está preocupado com os Colossenses, não só com Paulo, mas está preocupado com os Colossenses. E a intercessão que Epáfras tem para com os Colossenses é para que eles possam estar firmes e para que possam cumprir com perfeição a vontade de Deus. Praticamente, eu estou a fazer uma análise das cartas de Paulo e dos motivos de oração e eu tenho deparado com o seguinte: não fui eu que descobri isto, foi através de uma pessoa que me alertou para esse facto. Praticamente os motivos de intercessão de Paulo não têm a ver propriamente com solução específica para os problemas. Tem a ver com firmeza. Tem a ver com saber estar de pé apesar da adversidade. É este o motivo de intercessão, a regra geral que nós encontramos na carta de Paulo. Com o conselho de orar, orar, orar. Porque não foi Paulo que mudou a sua personalidade, mas foi Cristo em Paulo que o transformou. A oração é importante porque é através da oração que nós deixamos que Cristo trabalhe em nós. Este é o segredo.
E claro que nós podemos fazer apenas isto uma vez na vida, quando recebemos Cristo em nós. Podemos fazê-lo. Mas a lei do pecado vai estar a querer operar em nós. E por isso é que nós temos de orar sem cessar. Orar constantemente. Nós temos que desenvolver este relacionamento com Deus, apegando-nos a Deus, para que Ele trabalhe através de nós próprios. Uma das leis da toxicodependência, quando alguém está a trabalhar com toxicodependentes, é que para haver uma mudança de comportamento no toxicodependente, ele não precisa apenas de deixar de consumir droga, ele precisa de substituir isso por outra coisa qualquer. Isto é uma lei do comportamento humano. Nós não conseguimos deixar de fazer as coisas que não queremos fazer apenas pensando, não quero fazer isto. Não dá. Nós precisamos de substituir por alguma coisa. Há até aquele exercício que se costuma fazer, que é não pensem no elefante branco. E já está. Vocês já estão a pensar no elefante branco. Quando nós pensamos muito em não fazer uma coisa, normalmente a tendência é que ficamos ainda mais concentrados nisso. Em termos espirituais, quais são as consequências disto? Se nós não nos achegarmos a Deus todos os dias, em oração, nós não vamos mudar. E a lei do pecado vai estar a operar em nós. E perante as reações situações complicadas, não digo sermos presos, mas outra coisa qualquer, nós vamos reagir mal. Perante a tentação, nós vamos reagir mal. Perante a provocação, nós vamos reagir mal. Porquê? Porque a natureza humana é assim. É normal. É normal que isso aconteça. Qual é a diferença que há então nos cristãos? A diferença que há nos cristãos é que eles oram. Não é que eles sejam melhores pessoas. Eu não sou melhor pessoa do que ninguém. Ninguém. E eu, nas condições necessárias, posso ser um assassino, posso ser um ladrão. Dê-me as condições necessárias para fazer. E isso pode acontecer. Apesar de eu agora pensar que não, mas a diferença dos cristãos é que eles oram. É que eles deixam Cristo operar na vida deles, abriram-se para Cristo, aceitaram que Cristo, ok, eu vou entregar a minha vida a ti, Cristo, e então isto é um ato contínuo, não de aceitar Cristo para a salvação, não é disso que eu estou a falar. Eu estou a dizer, deixar que Cristo opere em nós todos os dias. Todos os dias. Eles oravam. Porque orar para eles era uma coisa que beber água. Nós temos necessidade de água todos os dias. Não é só um bocadinho. Bebemos um copo de água hoje e estamos bem. Temos necessidade de água diariamente, porque o nosso corpo consome água. E o pecado em nós consome-nos. A nossa tendência a fazer as coisas erradas consome-nos. A sociedade consome-nos. A nossa família consome-nos. Nós consumimos a nossa família. Nós temos de beber, ir à fonte, todos os dias. Todos os dias. Este é o segredo de Paulo. Porque Paulo não estava à espera de mudar pelas suas próprias forças. Não. Paulo não era aquele ser perfeito que nós pensamos, às vezes, ao ler as cartas, que ele é. Não, não. O segredo dele é que simplesmente orava. Ele simplesmente orava. E, portanto, ele não estava à espera de resolver os seus problemas pelas suas próprias forças. Não era isso. Cristo nele resolvia os problemas. Cristo nele. E por isso é que os amigos de Paulo, quando oram por Colossenses, estão preocupados mais do que solução para os problemas deles. Eles estão preocupados com estarem sólidos, firmes, perseverantes. Porque esse é o segredo. A perseguição, as adversidades, os problemas, e vocês sabem disso, são excelentes momentos para nós crescermos. E vocês sabem disso, nós sabemos disso. Toda a gente aqui, novo, com mais primaveras, não interessa. Todos nós sabemos que são as adversidades, e é na adversidade que nós ficamos melhores pessoas. A diferença é que nós nos rendemos a essa adversidade. Nós resistimos à adversidade. E a pergunta que nós, enquanto cristãos, temos de fazer é: resistimos à adversidade pelas nossas próprias forças? Ou porque Cristo trabalha em nós? Pelas nossas próprias forças nós não vamos chegar lá. Paulo conseguiu resistir à adversidade da prisão porque ele orava, ele estava à espera que Cristo o mudasse.
Reparem como é que, ao orar, a prioridade da vida de Paulo voltava a ficar correta. Eu estou na prisão, ele podia ficar completamente mergulhado no seu próprio problema, mas não, porque ele orava, ele conseguia perceber, espera lá, o que é que eu estou aqui a fazer? Já estou recordado, já me estou a lembrar. E cada dia da prisão, à medida que ele ia orando, ele ia se recordando, já percebi qual é a minha obrigação aqui, já percebi como é que eu vou compreender isto. A oração é tão difícil para os cristãos, porque é precisamente a área, é o segredo de uma vida espiritual frutífera. E por isso é que Satanás ataca tanto a nossa vida de oração. Porque é esse o segredo. E por muito que eu vos falo disto, até porque hoje estou um bocadinho cansado, mas por muito que eu vos falo disto, vocês não vão mudar a vossa vida de oração, nem eu. O conhecimento da Bíblia é um conhecimento de saber fazer. Por muito vocês percebam aqui na vossa cabeça o que está aqui escrito, é absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. É mais do que praticar. É experimentar existencialmente isto dentro de vocês. E então, o que nós vamos fazer nos próximos 5 minutos é orar. E na verdade é pouco. Muito pouco. Porque eu estive a falar durante 35 minutos e só vamos orar 5. Mas é isto que temos de fazer, é orar. Eu não vos vou pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias, mas eu não vou orar com as minhas próprias palavras, porque até aí eu sou falho e sou fraco. Eu vou pegar na oração de Davi, em alguma oração de Davi, e Salmo 63, e eu vou ler, eu vou orar um pedaço desta oração. Eu vou orar várias vezes. E vocês vão orar comigo, em silêncio. (63) Mas não precisam, não, podem abrir se quiserem, mas se quiserem ouçam apenas. Se quiserem ouçam apenas. Se vocês estiverem com um bocadinho de sono, não precisam de fechar os olhos. Podem orar com os olhos abertos. Não há problema nenhum. E diz assim Davi. E vamos fazer destas palavras as nossas palavras. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Sem cessar te procuro. A minha alma está sedenta de Ti. Todo o meu ser te deseja, como a terra árida, exausta e sem água. Quero ver-te no teu santuário e contemplar o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é mais precioso do que a vida. Antes de voltar a ler este salmo, quero-vos recordar quem era Davi, a pessoa que escreveu este salmo. Um homem habituado à guerra. Não era propriamente gostava de cantar, mas não era propriamente um cantor de músicas românticas. Era um homem que estava habituado à violência. Era um homem que pegava na espada. Naquele tempo era assim, os povos andavam assim para a guerra, tal como agora. Davi era uma pessoa sensível, mas um homem de guerra. E este homem de guerra consegue orar assim para Deus. Consegue dizer estas palavras fantásticas a Deus. Vamos orar novamente estas palavras de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Sem cessar te procuro. A minha alma está sedenta de Ti. Todo o meu ser te deseja, como a terra árida, exausta e sem água.
quero ver-te no teu santuário e contemplar o teu poder e a tua glória. Uma pessoa que possa ler novamente este salmo no vosso lugar. Eu não tenho problemas com o silêncio. O silêncio faz parte. Um de vocês que possa ler. Podes ler mais uma vez nessa versão? Até aí. Quando nós oramos e quando nós enviamos para Deus, palavras que estão bem no fundo do nosso coração, que representam às vezes até a nossa angústia, há algo fantástico que acontece. A nossa perspectiva sobre a vida muda, a capacidade de lidar com os problemas muda, a reação às dificuldades muda, tudo muda. Mas porque há uma lei do pecado, infelizmente, ainda a operar na nossa natureza humana, nós temos de fazer isto todos os dias. Não foi só a nossa oração quando recebemos Cristo. Isso foi importantíssimo, porque passámos a fazer parte da família de Deus. Mas para lidar com o pecado é algo diário. E algo diário porque nós não recebemos capacidade nem força para lidarmos com isso. Reparem no paradoxo que seria se nós tivéssemos recebido, depois da conversão, se nós tivéssemos recebido força para, de repente, desligarmos de Deus e lidarmos com o pecado pelas nossas próprias forças. Isso seria um paradoxo. Deus não nos recebeu para a conversão para depois nos dar capacidade para estarmos sozinhos a lidar com o pecado. Não! Ele quer receber-nos todos os dias, porque é Ele que consegue fazer isso. Não somos nós. E isto, por um lado, até nos liberta. Liberta porque percebemos que, sim, de facto, tenho muitos problemas dentro de mim, mas não sou eu que vou resolvê-los. É Cristo em mim. E a oração é o meio. A oração é o meio para deixar que Cristo resolva esses problemas em mim. Orar sem cessar vai produzir este efeito na vossa vida. Não porque vocês oram porque querem fazer checklist, mas porque vocês têm desejo de orar. Vocês percebem que eu quero orar, eu tenho sede de ti, Deus. E aí a personalidade de Paulo já nos vai parecer tão estranha, porque nós já percebemos de onde é que aquilo vem. Não é dele, é de Deus. É de Deus. No final do culto, eu vou estar lá em cima e quem quiser orar comigo sobre isto, junte-se comigo e vamos orar sobre isto, tá bom? Vou lá estar lá em cima, em alguma sala que estiver vazia, e nós vamos orar sobre isto. Ficarei lá à vossa espera. Vou-vos pedir uma coisa. Para irem até lá acima, vocês têm mesmo que sentir que é isso que vocês têm de fazer, tá bom? Se vocês estiverem na dúvida, por favor, não vão, ok? Quem sentir mesmo que precisa de oração sobre isto, então vai ter comigo e vai orar sobre isto. Acredito mesmo que isto pode fazer, e vai fazer, e é aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida enquanto cristãos. Não é mais nada.
a oração. Até já.